Hi there! Olá pessoal! How are you? Tudo bem? My name is Renata Luiz. Meu nome é Renata Luiz. I'm an English teacher. Eu sou professora de inglês da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. In this video class, nesta videoaula, vamos falar sobre Brazilian folklore. Folclore. Are you ready? Estão prontos? Let's go! Diga-me, você já tinha ouvido falar no termo folclore? Não? E se eu começar a falar em curupira, saci pererê, ou se ainda cantarolar algo como boi, 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 boi da cara preta? Agora você deve estar lembrando dos papos em família, de quando você era bem criança, não é mesmo? Pois é, essa lembrança vem à tona porque tudo isso que foi mencionado aqui faz parte da nossa cultura brasileira. Estes personagens e canções que remetem à infância fazem parte do nosso folclore. Vamos entender mais sobre isso? Folclore é o conjunto de tradições e manifestações populares que são passados de geração em geração. A palavra tem origem no inglês, em que folklore significa sabedoria popular. A palavra é formada pela junção de folk, povo, e lore, sabedoria ou conhecimento. Então, folklore é a sabedoria popular. Sua valorização é importante para resgatar valores e tradições da cultura popular através de atividades que nos levam a refletir sobre a riqueza cultural de um povo. O folclore é constituído por lendas, legends, mitos, myths, provérbios, proverbs, teatro com encenações como Bumba Meu Boi, Congada, Carimbó, músicas, folk songs, danças, regional dances como capoeira, forró, frevo, versos, adivinhas, trava-línguas, tongue twisters, crendices, beliefs, costumes, folk customs, superstições, plantas medicinais, folk medicine, artesanatos, crafts, poesias, poemas, poems, fábulas, receitas típicas, typical recipes, festas populares como festa junina, Círio de Nazaré, folia de reis, carnaval e brincadeiras, frolics. Você sabia que a cultura popular, o folclore, é tão importante que foi oficializado o Dia do Folclore no dia 22 de agosto? É isso mesmo! O folclore tem como seu maior objetivo educar a sociedade, não só apenas sobre o que é importante para uma região e um povo específico, mas sobre tudo aquilo que é mais importante para todos os brasileiros. Entre os seus personagens mais populares na cultura brasileira, in our Brazilian folklore, estão Mula Sem Cabeça, Iara, Saci Pererê, Caipora, Curupira, Boto Cor-de-Rosa, Negrinho do Pastoreiro, Cuca, Boitatá, Lobisomem, Boto Encantado, entre outros. Dentro da literatura, uma das principais obras vinculadas ao folclore brasileiro é a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrita por Monteiro Lobato, que é conhecida não só no Brasil, mas também no mundo. Uma característica marcante do folclore é a oralidade. Ou seja, as lendas foram passadas por uma sequência de sucessões, de geração a geração, ganhando detalhes e formas entre diferentes regiões do país, formando seus heróis e vilões imagináveis, ditas numa fantasiosa conversa em uma roda de família e amigos. Esta literatura oral sobreviveu por gerações e começou a figurar nas narrativas oficiais a partir do século XIX. A principal linguagem folclórica é a literatura de cordel, em inglês string literature, que consiste num livreto de poesia por vezes ilustrado e escrito em linguagem informal. Originária da região Nordeste, estas obras recebem o nome de cordel porque são expostas numa corda para apreciação. Você já viu alguma delas? Se não, pesquise já. I think it's a great idea. Eu acho que é uma ótima ideia. You will love it. Outras formas comuns de literatura popular são lendas, legends, narrativas de caráter maravilhoso em que fatos históricos são deformados pela imaginação popular ou pela invenção poética. Conto,
Tale é uma narrativa curta e que se diferencia dos romances pelo tamanho e também pela sua estrutura. Há poucas personagens, acontecimentos são breves e apenas um clímax, no qual a tensão da história atinge seu auge. Piadas ou anedotas, jokes or anecdotes, pequenas narrativas com desfechos engraçados. Adivinhações, riddles, ou seja, perguntas com conteúdo ambíguo. Here there is an example. Aqui temos um exemplo. What comes once in a minute, twice in a moment, but not in 1,000 years? O que vem uma vez em minute, minuto, duas vezes em moment, momento, mas não vem em 1,000 years, 1000 anos. Tempo! The letter M, a letra M. A letra M aparece uma vez em minute, duas vezes em moment e não aparece em 1,000. Claro, estamos aqui considerando a escrita das palavras em inglês. Trava-línguas, tongue twisters, frases em geral rimadas que dificilmente são pronunciadas. Example: She sells seashells by the seashore. Ela vende conchas na beira do mar. Em português, muito fácil de ser falada. Very easy to be spoken. But in English, mas em inglês, em português, também há várias delas. Let's try again in English. Vamos tentar de novo em inglês. She sells seashells by the seashore. Desafio você a tentar cada vez mais rápido. It's gotta be cool. Vai ser legal. Provérbio, proverb or saying, frase ou ditado curto de origem popular que resume um conceito moral, uma norma social. Sempre contém ensinamentos, muitas vezes religiosos. Example: A bird in hand is worth two in a bush. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Ou seja, não é para prender pássaro nenhum, please don't. Significa que mais vale ter um plano de ação, uma resolução, do que nenhum ou nenhuma. Parlenda, nursery rhyme, é um termo da língua portuguesa que significa conversa enfadonha, sem propósito, o verdadeiro blá blá blá. São as rimas infantis populares, geralmente pequenos versos com ou sem rimas e não necessariamente com algum sentido, mas que de alguma maneira colaboram para a memorização de números, dias da semana e diversos outros temas do nosso cotidiano. Let's see an example. Vamos ver um exemplo. 1, 2, sky so blue. 3, 4, the birds want more. 5, 6, watch clouds drift. 7, 8, the moon is late. Nitidamente, a intenção dessa nursery rhyme é ensinar numbers, números para as crianças. Como vocês puderam ver, todas essas formas de cultura popular estão presentes na cultura de diversos povos e em seus idiomas. Por isso, o folclore é o modo que um povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender o seu povo e, ao mesmo tempo, parte de sua história. O folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país, podendo ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato, religiosidade e vestimentas de uma nação. Há diversas histórias que ultrapassam os limites de seu país e ganham o mundo. Você já deve ter ouvido falar sobre Bigfoot, Pé Grande, lenda dos Estados Unidos e de Narciso da mitologia grega, não é mesmo? Como essas histórias costumam contar os seus famosos causos e lendas de seus antepassados, as histórias apresentam estruturas linguísticas no passado. Portanto, o uso do tempo verbal simple past é muito comum. Vamos relembrá-lo? O simple past, também chamado de past simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. O simple past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. A formação básica do simple past é feita, em regra geral, com um acréscimo de ed, ied ou d ao final do verbo principal no infinitivo, sem o to, na forma afirmativa, usando assim para todas as pessoas.
e com o uso do auxiliar did nas formas negativa e interrogativa também para todos os sujeitos. Veja o exemplo. Work, trabalhar. I worked. You worked. He worked. She worked. It worked. We worked. You worked. They worked. Observem agora que algumas regrinhas ao uso do final ED precisam ser destacadas. Terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, que não tem a última sílaba tônica, apenas acrescenta-se ED. Exemplo, visit, visited, visitar, visitou. Verbos terminados em Y precedido de vogal, acrescenta-se o ED normalmente. Play, played, brincar, brincou. Verbos terminados em Y precedidos de consoante, troca-se o Y por I e acrescenta o ED. Carry, carried, cuidar, cuidou, carregar, carregou. Todos esses casos aqui apresentados se tratam dos chamados regular verbs, verbos regulares, ou seja, são aqueles que seguem a regra. Além dos verbos regulares, regular verbs, existem também aqueles verbos que não seguem a regra geral, ou seja, não possuem um padrão de formação e por isso não recebem o final ED, e apresentando assim uma forma própria e específica para sua estrutura de passado. Esses são chamados irregular verbs, verbos irregulares. Example: fly, voar. I flew, you flew, he flew, she flew, it flew, we flew, you flew, they flew. Ambos os verbos regulares e irregulares voltam para sua forma de base quando as sentenças são utilizadas na estrutura negativa e interrogativa. Isso ocorre porque nessas estruturas há o uso do auxiliar did, que na negativa pode ser escrito didn't, por se tratar da junção de did not, e na interrogativa o auxiliar aparece na frente do sujeito para montar a pergunta. Observem esta mudança na estrutura do verbo nos exemplos a seguir. Affirmative form. She came to school last week. Ela veio à escola semana passada. Came é o passado do verbo come, vir. Negative form. She didn't come to school last week. Interrogative form. Did she come to school last week? Affirmative form. We danced a lot last weekend. Nós dançamos muito no último fim de semana. Danced é o passado do verbo dance, dançar. Negative form. We didn't dance a lot last weekend. Interrogative form. Did we dance a lot last weekend? Como vocês puderam perceber, tanto o verbo come quanto o verbo dance voltaram à sua forma básica nas sentenças negativa e interrogativa pelo fato de haver a presença do auxiliar did nessas estruturas. Então, pessoal, hoje nós falamos sobre folklore e sua importância para a cultura de um povo e também do simple past como recurso linguístico comum nas histórias contadas de geração em geração. Te convido, então, a procurar em sites da internet exemplos das diversas literaturas populares, tanto do Brasil quanto de outros países, em especial escritas em inglês, e compartilhe com seus colegas de escola, amigos e professores. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Sigam em frente, nós estaremos sempre aqui com vocês e por vocês. See you!